Amém? Quero pedir para os irmãos abrir a palavra de Deus comigo, no Evangelho segundo João, capítulo 15, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 17. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje, através da palavra. Deus falou muito comigo nesta tarde hoje, e com certeza Deus vai falar novamente conosco. Amém? Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem comigo. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu queria pedir para que os irmãos repetissem essa parte comigo, o versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer. Não me escolherdes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. E isto vos mando, que ameis uns aos outros. Senhor Deus, eu quero te louvar nesta noite, Pai, pelo privilégio de poder estar aqui na tua casa. Quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade mais uma vez de falar a tua palavra, de falar do teu amor, de falar dos projetos que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, eu coloco o meu coração, a minha boca diante do teu altar, Senhor. Fala conosco neste momento. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade neste lugar. Flua nas nossas vidas e faça a obra que só o Senhor faz. Eu não convenço ninguém, o pregador, ele não tem poder para convencer ninguém, mas o teu Espírito Santo é aquele que sonda os nossos corações para provar os nossos pensamentos e dar a cada um de nós conforme as nossas ações. Senhor, eu te agradeço, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esta palavra aqui, ela é maravilhosa por si só. Quando a gente lê ela, Deus fala fortemente conosco. Só de a gente ter o primeiro impacto com ela. E nós vamos explorar esta palavra aqui hoje, e Deus com certeza tem algo especial para nós. O tema da ministração é ganhar, consolidar, discipular e enviar. A maioria dos irmãos aqui da igreja já é habituado com este
virou até como que eu posso dizer? Virou uma frase conhecida do nosso meio: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Eu não vou falar sobre visão celular, porque normalmente esse tema é ligado à visão celular, mas eu vou falar desse texto aqui. E com certeza eu quero que a nossa mente ela se abra para a gente conseguir entender alguns aspectos desse texto. Amém, irmãos? Esse texto foi escrito no momento que Jesus ele sabia que a hora era chegada. Ele já tinha entendido que um pouquinho mais adiante ele iria se deparar com a cruz. Ele sabia que iriam entregar ele, que ele iria ser preso, que ele iria morrer pelas nossas vidas e que após o terceiro dia ele iria ressuscitar. E Jesus, ele já sabia que isso ia acontecer. Então ele traz essa parábola e na sequência ele traz instrução para aquelas pessoas que diziam que seguiam a Jesus. Aquelas pessoas como nós que estamos aqui nesta noite cultuando a Deus. Nós estamos aqui porque nós cremos em Deus. Amém? Não é por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos em um Deus que é todo poderoso. E aí Jesus, sabendo que ele não estaria mais presente fisicamente com aqueles discípulos, ele deixou algumas coordenadas, algumas orientações para que eles permanecessem firmes na obra que Jesus tinha dito para ele. E essa parábola da videira, Jesus, ele aponta que nós precisamos dar muitos frutos, não é isso? E que aquele que não dá fruto, o agricultor, que é o pai, ele vem e ele faz o quê? Ele corta. Mas aquele que dá muitos frutos, está dizendo ali que pode pedir o que quiser, que o agricultor vai fazer. É gostoso ler esse texto, né? E tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vai fazer. O que você quer hoje de Deus? O que você espera? Qual é o milagre que eu quero da parte de Deus? Se nós aplicarmos esta lição de hoje, irmãos, nas nossas vidas, o texto está dizendo que tudo que eu precisar, Ele vai suprir. Deus, Ele supre a necessidade daqueles que estão trabalhando. Deus, Ele supre a necessidade daqueles que estão trabalhando. Quanto mais nós trabalhamos na obra do Senhor, Deus, Ele está nos sustentando, Ele está nos mantendo. Quer guardar a tua casa? Faça a obra do Senhor. Quer guardar a tua família? Faça a obra do Senhor. Então aqui, esse era o momento. Jesus sabia que Ele não estaria mais presente com os discípulos. E havia um palco histórico naquele momento, que Jesus, quando ele apareceu, fazendo milagres e fazendo cura, libertando as pessoas, aquilo causou um impacto. As pessoas iam até Jesus. Se Jesus caminhasse para o deserto, a multidão ia atrás. Se Jesus entrasse no templo, a multidão entrava o que dava e o que não dava ficava para o lado de fora, porque eles tinham a expectativa de estar com Jesus. Mas os discípulos, eles tinham um grande desafio, porque Jesus não estaria mais com eles ali presente, mas o impacto, a cura, os milagres, a libertação deveria continuar acontecendo. Amém? E aí Jesus para com eles, fala: aí, vem aqui, eu vou dar algumas orientações para vocês, vou dar alguns exemplos para vocês terem, para que os milagres continuem acontecendo através da minha igreja. Então, que vocês estejam atentos. Amém? Primeiro, a necessidade de dar o fruto, a necessidade de estar ligado em Jesus. Quem não der fruto será lançado fora. E Jesus apresenta um trabalho. Jesus sabia o que os discípulos iriam enfrentar, a religiosidade daquela época. Os discípulos iriam ter o líder dele, aquele que
motivava eles a todo momento, aquele que mostrava como expulsar os demônios, aquele que ensinava como curar as pessoas, mostrava-lhes a fé, não estaria mais ali presente fisicamente com eles, mas eles deveriam prosseguir com os milagres. E Jesus sabia que os discípulos iriam dar de cara com a religiosidade daquela época. Será que nós encontramos religiosidade nos dias de hoje? Naquela época, os fariseus, os publicanos, o que eles faziam? Eles também serviam a Deus. Na maneira de pensar deles, eles estavam dentro dos templos, cultuando a Deus. Assim como nós estamos aqui hoje cultuando a Deus, eles também cultuavam a Deus, mas era um povo religioso, eles apenas cumpriam um protocolo de horário. Eles apenas cumpriam um protocolo de estar naquele dia, naquela reunião, para cultuar a Deus. Mas não havia mudança de vida. E os discípulos iriam enfrentar a religiosidade. Jesus, então, começa a trazer uma orientação para eles. E Deus traz essa orientação hoje, para mim e para você. Cuidado com a religiosidade. Júnior, cuidado, para você não ser apenas um religioso, apenas alguém que vai num culto atrás de uma resposta, apenas alguém que frequenta o culto para que as pessoas, ao sentirem falta, não liguem para você naquele dia perguntar por que você não foi ao culto. As pessoas fazem isso porque elas se preocupam, mas a minha motivação de estar servindo a Deus, ela muda. E esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. Cuidado com a religiosidade. Que a religiosidade não faça parte da minha casa e da sua casa. Que nós possamos vir à casa do Senhor para adorar e glorificar aquele que pode todas as coisas. Sabe quando a gente percebe que a religiosidade está entrando no nosso coração, na nossa maneira de agir? A gente começa a ver que a presença de Deus ou os cultos não são tão importantes assim para nós. Você quer ver aquele cara que está firme com Deus, um novo convertido, ficar sabendo que vai ter um batismo, como vai ter agora no domingo na casa do presbítero Daniel. Sabe o que acontece na vida de um religioso? Ele não se importa. Ele fala, é mais um batismo. Uma reunião de terça-feira, de quinta-feira, onde nós estamos buscando a Deus pela família, para que haja cura, para que as pessoas sejam libertas, é apenas mais um momento. O momento de batismo era um momento da igreja celebrar, da igreja toda se reunir, das pessoas virem de longe, trazer os parentes, trazer os amigos. Mas quando a religiosidade começa a tomar conta das nossas vidas, é algo que não tem tanta importância assim. É algo que não tem tanta importância assim. Não é verdade? A Bíblia não diz que no momento do culto a festa no céu, no momento de culto como esse, mas no momento do batismo, no momento que uma alma se arrepende, a Bíblia diz que neste momento a festa nos céus. E também em meio aos cristãos deveriam ser momentos de festa. Não é verdade, irmãos, isso? Amém ou não amém? E quando algo que gera festa no céu não está sendo tão recebido assim no nosso coração, é porque talvez a religiosidade já começou a tomar conta do nosso coração. E sabe o que nós temos que fazer? Mandar a religiosidade embora. Fala, Senhor, eu entendo que eu estou errado. A incredulidade das pessoas, aqueles discípulos iriam enfrentar a incredulidade das pessoas. É a mesma coisa você chegar com um projeto de uma pessoa que não está tão crente assim. É um projeto desafiador e você lançar para ela um projeto grande. A pessoa desanima você volta para casa frustrado, você fala, puxa vida, eu ia fazer evangelismo nessa vila inteira aqui agora, mas eu não vou mais, porque encontrei com o irmão lá e ele falou que os vizinhos aqui são muito chatos e que eles não vão me receber e que capaz até de eu apanhar no meio do caminho, e aí eu voltei para minha casa frustrado. Nós vamos enfrentar, e os discípulos também iriam enfrentar a incredulidade.
E Jesus sabia que Jesus não estaria mais presente com os discípulos, fisicamente. O Espírito Santo iria vir como Consolador, como promessa, mas Jesus não estaria mais. Vocês conseguem enxergar, irmãos, esse momento? Os discípulos caminharam praticamente 3 anos e mais um pouco com a presença física de Jesus. Eles viram muito milagre, muitas curas, demônios sendo expulsos, aqueles paralíticos que não andavam voltaram a andar. Eles viram muitas coisas e Jesus estava ali com eles. Faça dessa maneira, faça assim, Deus vai honrar vocês, faça isso, faça aquilo. E de repente os discípulos estão no momento onde Jesus não estaria mais, a pessoa física de Jesus não estaria mais ali com eles, mas os milagres ainda precisariam acontecer. E é por isso que Jesus disse: se vocês não estiverem ligados em mim, nada vai acontecer. Nós precisamos estar ligados com Jesus a todo momento. E por que ganhar, consolidar, discipular e enviar? Sabe por quê? Porque esse momento para os discípulos era o momento de enviar. Jesus já os havia ganho, já os havia consolidado, já os havia discipulado, e este era o momento de enviar. É um processo que precisa fazer parte das nossas vidas, é um processo que precisa fazer parte da minha e da sua vida. Ganhar, você sabe que é a gente ganhar aquela pessoa que nunca teve um contato com Jesus. Consolidar é colocar a fé no coração dela, é mostrar para ela que existe um Deus Todo-Poderoso, é mostrar para ela que Jesus pagou um preço na cruz do Calvário pela vida dela, e que através disso Deus trouxe salvação ao homem. E discipular é você ensinar a pessoa a caminhar sozinho. Eu sei que vocês que estão aqui sabem disso. Só que, será que em algum momento do processo nós não pulamos uma etapa ou falhamos? Sabe por quê, irmãos? Pelo que a gente entende pelo texto que a gente leu ali, o discípulo dá fruto. Amém? Se eu não dou fruto, isso significa que algo falhou no meio do caminho. Amém? Não é isso? O discípulo dá fruto. E a vontade de Deus é que dê muitos frutos. Muitos frutos. Então, se eu não tenho dado fruto, e o que é esse fruto que está dizendo no texto? Obviamente que vocês sabem que é ganhar almas para Jesus, é acrescentar no reino, é fazer a obra de Deus, é ser uma mão de Deus nesta terra para abençoar as pessoas. E você sabe de algo interessante, irmãos? Que quando a gente olha para a igreja que atuava naquela época, e nós olhamos a igreja no mundo hoje, a igreja evangélica, a igreja de Jesus Cristo, nós vemos que naquela época os milagres, as curas, elas aconteciam fora do templo. Vocês perceberam isso? Jesus caminhava para o deserto, a multidão alcançava, eles pregavam, havia conversões. Depois que Jesus Cristo foi ressuscitado e foi levado aos céus, Pedro fez lá uma pregação, muitas almas se converteram, mas a maioria das curas e dos milagres aconteciam fora da igreja. E hoje, quando a gente olha na realidade das igrejas, acontece ao contrário. O foco é dentro da igreja, no momento do culto, no templo. E nós vemos que a atuação dos discípulos era muito diferente, porque nós precisamos entender o enviar. Eu preciso fazer a obra que Deus me chamou para fazer. Você precisa fazer a obra que Deus chamou você para fazer. E fazer a obra de Deus não depende de método de célula, método de evangelismo, método de ação de uma igreja ou de outra, não depende disso. Depende de um coração cheio de vontade de fazer a obra de Deus. É isso que nós precisamos. E Jesus disse isso. Para entrar nesse assunto com eles, Jesus falou: ei, o meu pai é o agricultor e eu sou a videira. Se você estiver ligado em mim e eu em você, vocês vão dar fruto. Sabe, irmãos,
eu preciso despertar para a obra do Senhor Jesus. Eu preciso. Se eu fosse fazer um percentual do que eu tenho feito para Deus, sem contar esse momento aqui do culto, eu não tenho vergonha de falar para vocês, eu preciso melhorar muito. Eu preciso fazer muita coisa. E tenho feito tão pouca coisa. Nós precisamos fazer muito mais do que temos feito. Se nós estivermos ligados em Jesus e Ele estiver ligado em nós, Ele já abriu esse caminho. Ele já abriu esse caminho. Não é verdade? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Em que ponto da estrada, do caminho eu estou e em que ponto da estrada você está? Você está no ganhar, no consolidar, no discipular ou no enviar? Quando eu faço essa pergunta para você, é para nós fazermos uma pequena meditação. Uma pequena meditação. Porque sempre vai haver novos na igreja, sempre vai haver aqueles que estão sendo discipulados e sempre vai ter aqueles que alcançaram uma certa maturidade. Em que ponto desse caminho você está? Num ponto de maturidade, num ponto de aprendizado ou num ponto de um novo convertido que chegou? Eu sei que muitos de nós talvez falassem assim: puxa vida, eu estou no nível da maturidade. Talvez a gente olharia para dentro de nós e falaria: pô, estou num nível legal, que agora aí eu já estou servindo a Deus há 10 anos. Mas a maturidade não se atinge ela com idade. Tem pessoas que caminham na casa do Senhor há 30 anos e não conseguem perdoar o irmão. Não conseguem olhar para o rosto do irmão e falar assim: eu perdoo você. Às vezes até abre a boca e fala que perdoa, mas lá dentro do coração o sentimento está guardado. E Jesus aqui deixa um mandamento, e o mandamento eu vos dou. Vocês leram junto comigo, que vocês amem uns aos outros. Sabe, irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus e começa a ver esses ensinamentos de Jesus, a gente começa a entender que a gente tem uma caminhada muito longa, e que é necessário a cada dia a gente estar aberto a aprender coisas novas. Porque como é comum a gente às vezes ouvir a pessoa falar assim: eu não vou perdoar, eu não perdoo. E às vezes não é nem tão longe assim do arraial da igreja. Às vezes não é nem tão distante. Se eu não estou disposto a perdoar o meu irmão, a Bíblia nos ensina isso, Jesus nos ensina isso, que se eu não perdoo o meu irmão, nós também não seremos perdoados. Em qual degrauzinho nós estamos? Sabe, irmãos, eu não vim aqui afrontar ninguém não, e nem muito menos apontar, mas eu quero dizer algo para vocês, irmãos: nós precisamos crescer e dar fruto. Precisamos dar fruto. Aquele bebezinho recém-nascido, igual tenho alguns aqui na igreja, eu tenho 3 filhos, os irmãos sabem disso, a maioria, mas eu me lembro que quando eles eram bem bebezinhos, e eles estavam começando a aprender a andar, quem tem filho aqui sabe, se tivesse um degrauzinho desse aqui de cima, ó, só essa beiradinha aqui, ó, eles tropeçam e dá aquele tombo e cai e vira aquele choreiro. Mas quando a criança vai crescendo, ela começa a subir degrau, começa a subir escada, sobe parede. Em casa aconteceu isso, irmão. Sobe parede, escala o sofá, escala a cortina, arranca a cortina com ferro, com tudo. Quantas e quantas cortinas eu não tive que arrumar, que dá desgrudar embaixo assim, arrancar com ferro, com tudo. Porque a criança, ela vai crescendo com sede, ela começa, coisas novas, ela começa a subir, daqui a pouco quebra alguma coisa, o pai briga, mas aquela fase vai passando, e de repente a criança entende que o degrau tem que ser subido sem quebrar nada. Isso nos leva a olhar para nós e ver em que grau de maturidade nós estamos. Será que quando eu tropeço ainda num filetinho desse aqui, de uma maneira espiritual falando, será que eu tenho capacidade de resolver isso? Eu ainda estou esperando que alguém me ajude. Tem coisas, irmãos, que conforme a maturidade vem chegando nas nossas vidas, nós temos condição
de caminhar e ultrapassar aquele momento sozinho. Não estou dizendo que nós não precisamos da ajuda de ninguém, porque maturidade não significa isso. Não é nós não precisarmos da ajuda de ninguém. Nós sempre vamos precisar caminhar juntos. Sempre. Mas a maturidade nos faz chegar ao ponto de começar a ensinar as pessoas, de ajudar elas. Em vez de eu ficar só levando o problema para o pastor Adonai, a pastora Cleusa, eu vou estar junto com eles. Como nós vamos resolver isso? Como nós vamos avançar sobre isso? E nós precisamos. Eu vou usar esse termo, ser enviados. Só que para ser enviados, quem está na fase da consolidação não é enviado. Nós somos enviados quando nós passamos por um processo de discipulado. Se Jesus chegasse para os discípulos, reunisse ele, falou: a partir de hoje vocês são os meus discípulos, os 12, e caminhasse com eles um mês, e falasse assim: ó, o negócio é o seguinte, agora eu estou indo para o Pai, vocês vão ficar aqui, vocês vão continuar a minha obra, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar os enfermos, e vocês vão anunciar o reino. Vocês acham que eles dariam conta? Eles não teriam estrutura para fazer isso. Por isso é necessário eu e você abrirmos o nosso coração para sermos discipulados dentro de uma igreja que ensine a verdadeira palavra de Deus. E graças a Deus nós estamos em uma igreja que dá oportunidade para as pessoas fazerem, que dá oportunidade para as pessoas crescerem, que dá oportunidade para você desenvolver o teu ministério, mas é necessário o esforço da nossa parte. E às vezes não nos esforçamos tanto assim, e aí jogamos a responsabilidade em cima daqueles que lideram, mas nós nem nos esforçamos tanto assim. E eu elenquei aqui, eu já estou praticamente chegando no final, eu elenquei aqui alguns pontos que, assim, para a gente meditar um pouco, tá bom? Amar uns aos outros, eu já falei. Haja perdão no meio de vocês. Jesus estava falando isso para eles. Haja perdão no meio de vocês. Haja perdão. Em uma outra passagem, em outro momento, diz que se nós formos orar ao Pai, e eu me lembrar que eu tenho que pedir perdão para alguém, que eu pare a oração, assim como há uma referência também à oferta, eu pare a oração e eu vá pedir perdão ao meu irmão, e aí eu volto e peço a Deus, e Deus me abençoará. É necessário haver perdão no nosso meio. Amém? Precisamos entender que Jesus nos escolheu. Precisamos entender que não foi eu que escolhi vir à casa do Senhor e servir a Deus, mas aqui no texto, no versículo 16, não fosse vós que escolhesses a mim, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e para que o fruto permaneça. Ele nos escolheu, Ele nos escolheu. Outro ponto, o fruto tem que permanecer. Às vezes eu posso ser um grande evangelista, que trago muitas pessoas para o reino, mas eu não cuido delas e elas logo se vão embora. Eu tenho que trabalhar para que elas permaneçam na casa do Senhor. Eu conheci um homem um tempo atrás, um homem que servia a Deus, e ele andava com um monte de CD no bolso. E se ele entregasse 30 CDs durante o dia, no final da tarde, ele chegava e falava assim: puxa, irmão, hoje eu ganhei 30 almas para Jesus. Porque ele entregou aqueles 30 CDs. Ele não ganhou aquelas almas para Jesus. Se uma daquelas pessoas ouviu a ministração, e ele entendeu e recebeu e reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador, aí sim, através daquele CD, ele ganhou uma alma. Mas não é porque eu falo de Jesus para alguém que eu ganhei essa pessoa para Jesus. Eu ganho alguém para o reino, eu gero fruto para o reino, quando esta pessoa permanece. Porque você pode imaginar assim, durante a minha vida, eu trouxe para dentro do templo aqui 100 pessoas.
E aí eu chego lá no dia que eu vou ter que prestar contas, assim como todos nós vamos ter que prestar contas diante de Deus, e Deus vai falar assim: e aí, Júnior, cadê as almas que você ganhou? E eu vou falar assim: ó, Deus, eu levei 100 pessoas para a igreja, 100 pessoas eu levei sozinho. E aí é o seguinte, aí Deus vai falar: viu, mas cadê essas pessoas? Aonde elas estão? Porque elas não estão aqui. Elas não estão aqui. Elas se perderam para o meio do caminho. Então não contabiliza, irmãos. Eu tenho que ganhar o fruto. E o fruto tem que permanecer. O desafio para mim e para você, como discípulo de Jesus, é muito grande. É muito grande. Nós trazermos as pessoas para dentro da casa do Senhor e ser uma ferramenta para ser um discipulador, para orientar elas no caminho que ela deve andar e fazer com que ela permaneça dentro da igreja. Nós precisamos ser essas ferramentas. Nós precisamos ser esses ramos que estão ligados à videira. Amém? Nós precisamos ser esses ramos que estão ligados a Jesus. E Jesus, através de nós, operar milagre na vida das pessoas. Esses dias eu estava conversando com um irmão muito querido da igreja, e esse irmão disse assim para mim: eu estou com uma sede de expulsar um demônio de alguém, com vontade assim, irmãos, de fazer a obra. Quem aqui não tem vontade de chegar um doente e você orar pelaquela pessoa e ela ser curada? Eu tenho vontade de Deus curar um câncer, de Deus curar uma doença que o médico falou: ei, ninguém não tem cura. E aí você chegar, servo de Deus, colocar as mãos sobre essa pessoa e falar assim: Deus, eu quero fazer um pedido agora para o Senhor. Eu quero pedir algo para o Senhor, Deus. Eu quero que o Senhor cure essa doença, que os médicos falaram que não tem cura. Eu quero que o Senhor cure essa pessoa. Ali o texto está dizendo que se nós estamos dando muito fruto, está dizendo que essa cura vai acontecer. A hora que você impor as mãos sobre alguém, vai acontecer. Amém, irmãos? Amém. Eu quero fazer isso e eu sei que vocês aqui também querem. Você está na rua da tua casa e tiver alguém acontecendo um grande alvoroço, e tem uma pessoa lá possessa de um demônio, e as pessoas: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E você chegar e falar: ei, peraí, eu vou orar agora e o demônio vai sair. Deus quer usar a tua vida para ser bênção. Deus quer usar a minha vida para ser bênção aonde eu estiver. O momento aqui do culto, irmãos, é um momento para nós nos reunirmos como igreja, glorificar o nosso Deus, dizer que Ele é santo, receber da parte de Deus uma bênção, mas lá fora é o nosso campo de batalha. É lá que nós temos que a todo momento enfrentar o dia a dia. E no findar do texto, Jesus traz um alerta para ele, e eu vou ler com vocês agora, Evangelho de João, a partir nós lemos até o 17, e agora tem o 18, e o texto diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis deste mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois deste mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Sim, a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. E aí Jesus traz mais uma instrução: ei, vocês têm um inimigo, e eles odeiam vocês. O diabo odeia vocês porque vocês estão comigo. E se a mim eles odiaram, quanto mais a vocês. Nós temos um inimigo que trabalha todos os dias, a todo momento, para derrubar a minha família, para derrubar a tua família, para derrubar as pessoas que você ama, para derrubar a igreja, para trazer escândalo, para trazer coisas ruins para o nosso meio. Jesus está alertando eles: ei, vocês são meus discípulos? Vocês têm certeza? Vocês querem me seguir mesmo? Eu sei que nós queremos.
Mas eu só estou fazendo um parafraseado ali, irmãos. Vocês têm certeza disso? Quando vocês abrem a boca e vocês dizem que me serve, irmãos, nós estamos num campo de batalha todos os dias. E nós precisamos estar ligados na videira, porque se nós não estivermos, nós vamos viver sendo metralhados por Satanás, com demônios arrebentando com um arraial ao nosso redor. Vão viver dando dor de cabeça para as pessoas, mas não vão crescer ao ponto de vencer este momento. Nós precisamos avançar. O ano de 2019 é um ano de bênção e de crescimento para as nossas vidas, mas primeiramente precisa ser um ano de posicionamento para cada um de nós. As células têm retrocedido, lideranças têm sido abandonadas, não por culpa da pessoa, mas pelo momento que nós estamos vivendo. Não é culpa de um ou de outro, e não é achar a culpa, mas é encontrar o caminho novamente, pisar nele, falar, não, é aqui que eu vou caminhar. Deus, se for preciso me corrigir em algo, me corrija, mas eu quero chegar nesse ponto aqui, para que o Senhor me envie a fazer algo para o teu reino. Eu sei que você quer, irmãos, fazer muito para o reino de Deus, e eu também quero. Eu também quero. Mas não fica apenas no querer. O querer é o início, que vem da fé, e a fé vem de Deus. Esse é o início, mas nós precisamos também botar o nosso pezinho no chão. Deus, me muda no que eu preciso mudar. É no perdão, eu não consigo perdoar. Tem orações, irmãos, que são feitas, que são cruciais nas nossas vidas. Orações sinceras diante de Deus. Deus, eu não consigo perdoar a pastora Cleusa. Eu não consigo. Me ajuda. Deus, eu não consigo olhar para a cara do Isolino mais. Eu estou usando Isolino porque o Isolino é meu parceiro, né, Isolino? Nós até se beija no rosto. Nós temos um carinho muito grande um pelo outro. Graças a Deus, por isso que eu estou usando ele. Mas Deus, eu não consigo mais olhar para o Isolino. Tira isso de dentro de mim, me ajuda. Espírito Santo me direciona a curar isso dentro do meu coração. Porque se você não perdoar, irmão, nada vai acontecer. Você vai se afundar, você vai voltar lá atrás. Aí você vai precisar do tratamento de novo. Sabe o tratamento de bebezinho, leitinho na boquinha? Sabe aquele marmanjão que reprova de ano várias vezes? Aí está os titiquinhos na classe lá de 9 anos e tem um de 15, sentado nas cadeirinhas. Sabe como que é? Vocês já viram isso na escola, né? Eu vi muito isso. Está lá os titiquinhos, tudo sentadinho, um baita de um marmanjo sentado na carteira. E ainda os pequenininhos prestando atenção, e o marmanjo tirando sarro dos pequenininhos e tirando sarro da professora. Às vezes tem pessoas que servem a Deus que se comportam assim. Já era para estar lá, ó, e está aqui. E sabe como que se muda isso? Olhar para dentro de mim, eu mesmo olhar para dentro de mim, falar, Deus, eu preciso crescer na tua obra para fazer a tua vontade. A tua vontade. Amém, irmãos? Amém. Ligados na videira? Amém? Ligados em Cristo, tem uma obra lá fora para ser feita. Só que essa obra é os discípulos que têm que encarar ela. Eu e você precisamos fazer a coisa acontecer. Deus, Ele conta com a nossa ajuda para que o Espírito Santo, através de nós, toque na vida das pessoas e gere vida nelas. Gerar vida nas pessoas, gerar milagres nas pessoas. Nós, a igreja, está aqui para causar este impacto nesta geração. Nós não somos deste mundo, nós não caminhamos como este mundo caminha, nós estamos caminhando para um outro caminho, e o papel da igreja é impactar essa sociedade como foi impactado naqueles dias pelos discípulos de Jesus. As pessoas andavam atrás dos discípulos, porque apenas a sombra daqueles discípulos, as pessoas acreditavam que só de a sombra pegar neles, eles seriam curados. Que as pessoas possam seguir a cada um de nós,
sabendo que aonde nós estamos indo, a cura, a milagre, a transformação de vida, a novidade de vida e milagres acontecendo. E se nós começarmos a dar fruto, tudo que nós pedirmos, Deus vai fazer. Amém? Discípulo não pede para Jesus um carro novo. O discípulo verdadeiro que entende o propósito da obra de Deus não pede casa nova. Ele ora e fala: Deus, eu quero fazer um pedido para o Senhor. Eu tenho um projeto aqui de uma casa nova, eu não tenho dinheiro. Eu tenho um projeto aqui de uma moto nova, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho um pedido para fazer para o Senhor. Eu quero que o Senhor cure aquela pessoa que está doente. Aí Deus vai e cura. Deus, eu deixo o meu projeto lá, daquele sonho meu um pouquinho de canto, e eu quero pedir para o Senhor, salve aquela pessoa. Eu vou lá amanhã falar do teu amor para ela. Deus vai e salva. E a Bíblia diz que quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus nos guarda e nos abençoa. Você quer ser uma pessoa de milagres? Gere frutos. Tem palavras da Bíblia, irmãos, que não está condicionada a momento. Não está condicionada a alguém. Por exemplo, a Bíblia diz que se nós entregarmos o nosso dízimo na casa do tesouro, as portas dos céus estão abertas. A própria promessa se cumpre quando nós fazemos. Eu não preciso vou dar um exemplo, a oração do pastor Aldanei sobre a minha vida, eu vou receber todas as vezes que ele vir orar por mim, porque ele é um homem de Deus e eu reconheço isso. Mas ele não precisa orar por mim sobre o dízimo, porque a palavra diz que se eu entregar, a bênção vai me alcançar. Vocês entenderam isso? Tem coisas que são condicionadas, é que nem o presbítero Daniel falou. A hora que você dá, você já recebeu a bênção. É automático, tem coisas que são automáticas, o texto deixa claro isso, e esse texto deixa claro isso, é automático. Comece a ganhar frutos para o reino, e você vai ver milagres acontecer através da sua vida, milagres tal que as pessoas vão falar: onde que é que essas pessoas estão? Aonde que é que o Isolino, que a Fran, que o Guerra, aonde que essas pessoas estão indo? Eu quero ir junto. Sabe o que vai ser isso? O fruto dos frutos. Deus operando milagre no nosso meio. Amém, irmãos? Esta é a palavra. Eu quero romper isso. E eu tenho certeza que você também quer. Eu quero pedir para a igreja se colocar em pé.